Fala pessoal, por aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso curso de teologia. Eita, aqui, não sei se você está fazendo médio, básico ou bacharel livre em teologia. Nós estamos aqui na nossa aula de bibliologia. Vamos dar continuidade sobre esse tema. Quero ler um versículo que está em Hebreus 4:12, que diz, um versículo que eu apliquei muito, né, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma, ou até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Pega ali água ali, lê para mim. E a intenção do coração. Onde o bisturi, o laser da medicina do médico não vai, a palavra de Deus vai. E ela vai cumprir o propósito do Criador. Jeremias 1:12, se não falha a memória, diz que Deus vela pela sua palavra. Então Deus ama tanto a sua palavra que nós estudamos que Deus chama a si próprio de a palavra. O próprio Cristo, quando esteve na terra, mesmo sendo verbo, isto era, a palavra encarnada, fez centenas de situações da própria Bíblia. O próprio Jesus, que é o verbo encarnado, ele falou da própria Bíblia, dele mesmo. Ou seja, em Mateus 12:3, Lucas 10:26, João 10:34, João 21:16 e 42. Cerca de 1.800 versículos usados para registrar as pregações de Jesus, cerca de 1.800 versículos foram usados para registrar as pregações de Jesus. 180 contém citações das Escrituras. Na Bíblia, cada palavra é importante, tanto que na exegese, o intérprete tem cuidado de examinar cada uma à luz do original para entender claramente o sentido do texto. Jesus deu essa importância, né? Então, Jesus, o próprio Cristo, vai fazer menção de Jonas, de Moisés. O próprio Cristo vai fazer menções das leis, dos profetas, das escrituras sagradas, revelando assim a veracidade das escrituras sagradas. Nenhum sábio ou erudito teria capacidade para, em um período de 1.600 anos, harmonizar ou condensar um livro como as Sagradas Escrituras, que foi que nós trabalhamos na aula anterior. Os autores foram exclusivamente dependentes do Espírito Santo. E aqui vai uma nota, viu? Que por mais que você estude, por mais que você busque, por mais que você leia, suba no altar totalmente e exclusivamente dependente ou dependendo do Espírito Santo de Deus. Todo pregador, ele tem que ser inflamado pela presença de Deus. Não suba no altar sem o Espírito Santo, sem a presença do Criador. Você vai estudar tudo isso que eu te incentivei na aula passada, você vai angariar toda a informação, todo o conhecimento, e mesmo assim você tem que estar exclusivamente dependendo do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não se setoriza exclusivamente em apenas um grupo de pessoas. A Bíblia desperta o interesse e atende às necessidades de jovens, adultos, crianças, iletrados, ricos e pobres. É a obra mais ecleticamente social de toda a história, tanto do Ocidente como do Oriente. Então, a Bíblia ela não é um produto exclusivo de uma massa. A Bíblia ela é de todos e para todos. Muito embora todos não a queiram, mas a Bíblia é para todos. A salvação veio para todos. A graça veio para todos. Muito embora muitos a desprezem. O Rodrigo Silva diz o seguinte, um arqueólogo renomado do nosso país diz o seguinte: embora existam muitos livros de autoajuda ou reflexivos que tenham mudado a mente
de várias pessoas, nenhuma produção literária da história modificou tantas vidas como a Bíblia Sagrada. Modificou a Bíblia, como eu falei para você nas outras aulas. Ela modificou a vida de bêbados, traficantes, de prisioneiros, de depressivos, de suicidas potenciais e assassinos. Ou seja, são apenas alguns milhões e milhões que tiveram a vida transformada porque tiveram contato em particular com este livro magnífico. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, isto era, os 40 autores foram submetidos a uma influência sobrenatural do Espírito Santo. Olha só, os autores, eles foram submetidos a uma influência sobrenatural do Espírito Santo. A Bíblia é o livro dos livros. Encosta aquela porta para mim lá. A Bíblia é o livro dos livros. Nenhum outro livro escreveu um livro tão sublime, tão vivo, tão coerente, tão oportuno como a Bíblia Sagrada. Nossa! Ora, o que o livro trouxe demasiadamente mudança? Ora, que outro livro trouxe demasiadamente mudança para a humanidade? Como o texto sagrado? Homero, Aristóteles, Camões, Karl Marx? O Capital de Karl Marx, por exemplo, embora considerada a Bíblia do comunismo, é tão seco e árido que dificilmente alguém consegue lê-lo do início ao fim. Quem disse foi o Cláudio Honor, grande teólogo Cláudio Honor de Andrade. Se para o Cláudio Honor de Andrade, a Escritura, porém, vem sendo a lida de geração em geração com mais vivo ou vívido interesse. O imperador brasileiro Dom Pedro II revelou que lia ela cotidianamente. Por isso, como eu falei na aula anterior, como pode algumas pessoas desprezar um livro que é lido por muito? Eu, como sou pedagogo, como eu ensino para jovens, como terapeuta familiar, tudo que está em iminência, tudo que está em voga, eu estou estudando, estou lendo, estou assistindo, tudo. Por que as pessoas assistem aquilo? Por que as pessoas estão ouvindo aquilo? Ou por que as pessoas estão lendo aquilo? Então eu procuro sempre me atualizar, estar por dentro de tudo que acontece. Pois bem, vamos dar continuidade aqui do que diz Cláudio Honor de Andrade Filho. Apesar de ser um livro antigo, continua a Bíblia tão atual, olha só, tão atual, deixa eu voltar aqui, tão atual quanto os dias dos profetas do Antigo Testamento. Ela dá testemunho acerca de Cristo e testifica que ele é de fato o Filho de Deus. Entenda que nós vamos falar isso aqui mais adiante, mas dando aqui uma palhinha aqui do que nós vamos falar, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Quando alguém te perguntar qual é o tema central da Bíblia, a resposta é Jesus Cristo. Qual o propósito da Bíblia? Jesus Cristo. Qual a finalidade da Bíblia? Jesus Cristo. Quem é a pessoa mais importante da Bíblia? Jesus Cristo. Qual é a obra-prima da Bíblia? Jesus Cristo. Tanto é que, sem o verbo de João, capítulo 1, sem o verbo, nada do que existe, existiria. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, para ele e por ele foram feitas e são feitas todas as coisas. Jesus Cristo é o centro do universo. Não é o homem, como dizem alguns pregadores, que é o centro do universo. É Jesus Cristo que é o centro do universo. Você aceitando ou não, ele é o centro do universo. Você triste ou não, ele é o centro do universo. Você não é o centro da criação. Eu não sou o centro da criação. Jesus Cristo é o centro da criação. Entenda isso, pelo amor de Deus, de uma vez por toda. A gente vai para a igreja às vezes para ouvir uma boa palavra, obviamente, e para sair de lá feliz, e é isso que nós acreditamos. No entanto, a palavra, a igreja, a pregação, não é para a gente sair feliz, não é para a gente sair de lá contente, é para a gente sair de lá pensando o quão inútil nós somos, o quão vulgar, o quão pecador, o quão desprezível nós somos diante do Criador. É bem verdade
Que diante do Criador, nós somos pó, nós somos cinza. Diante do diabo, nós somos coroa da criação. Diante do Criador, somos desprezíveis, carentes e da glória dele, da manifestação da graça dele. Perante o diabo, somos feitura de Deus, somos obra-prima do Criador. Como eu disse, Jesus, ele é o tema central. Por exemplo, uma das características da Bíblia Sagrada está em Romanos 10:17, que ela produz fé em nós, que diz que de sorte, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E em Salmo 119:72, diz, a Bíblia produz uma vida espiritual abundante. A Bíblia é um livro atualizado. Suas promessas e verdades nela contida são infalíveis. Foi o que nós trabalhamos na aula passada, nas aulas anteriores. O que é a infalibilidade bíblica? Infalível é qualidade daquilo que não pode falhar. Vários livros didáticos de ensino regular, eles precisam a cada 2 anos, 3, passar por atualizações. A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo e jamais precisou passar por atualizações. Por mais que até mesmo alguns pseudo-teólogos, pseudo-pastores, dissequem a ideia de que a Bíblia precisa passar por uma atualização. Na verdade, a Bíblia continua infalível, inerrante, né? Ela não falha e ela também não erra. Na verdade, a Bíblia não é simplesmente para você lê-la, mas, sobretudo, ser lida por ela. Quando você é lido pela Bíblia Sagrada, ela vai desnudar a nossa alma, desnudar a nossa vida e mostrar o quão pecador nós somos, o quão desprezível nós somos. É por isso que nós queremos atualizar, muitos querem atualizar a Bíblia, porque a Bíblia ela é martelo que esmiuça a penha. A Bíblia ela é espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. A Bíblia ela é pão vivo que desceu do céu. A Bíblia é um maná. A Bíblia, além de cortar para quem ouve, ela corta para quem prega. A Bíblia ela não vai passar a mão no nosso pecado. A Bíblia ela vai rasgar a nossa alma e mostrar o verdadeiro Deus diante dela. Pois bem, como escritor, gosto de ler o livro e contemplar o próprio autor, que é Deus, dissecar a respeito da sua obra. Haja vista, o autor da Bíblia está sempre presente. Olha só, o que o Antônio Gilberto quer dizer aqui? Quando eu leio um livro, por exemplo, do Antônio Gilberto, eu fico pensando, por que ele não escreveu mais livro? Por que ele... Poxa, a vontade de estar perto dele, de sentar para ouvi-lo. Que vontade de ficar assim, um mês, todos os dias, uma tarde toda, sentado para ouvir o escritor e pastor Antônio Gilberto. Quanta honra! Quanta honra para mim sentar e poder ouvir assim, uma aula mesmo do pastor Carvalho Júnior, ouvir uma aula assim do Cláudio Honor de Andrade, sentar assim, do Gunaberg, do Elenay Cabral, do José Gonçalves, sentar a ver esses grandes teólogos dissecarem a respeito da Bíblia. Mas eu não posso tê-los por perto. Não posso tê-los perto de mim, eu não posso. Às vezes, talvez eu nunca irei conhecê-los. No entanto, a Bíblia é o único livro pelo qual você lê e o escritor está presente com você. Eita glória! A Bíblia é o único livro pelo qual você lê e o escritor está ali perto de você. Que magnífico, que extraordinário! A Bíblia é o único livro que você lê e o autor está juntinho de você. Ele é o único livro cujo autor está presente quando se lê. O autor de um livro pode explicar como ninguém. Eu queria ler um livro, quando eu leio o livro do Mais Molo, o saudoso Mais Molo, quando eu olho, poxa, eu queria tanto ouvir ele, sentar o que ele quis dizer com isso. No entanto, a Bíblia Sagrada, quando você lê, o autor está dizendo o que ele quis dizer com aquilo que você leu. Que magnífico!
Portanto, a Bíblia é a regra de fé e conduta do cristão. A Bíblia é nossa regra de fé e conduta de todo cristão. Nela o homem jamais será decepcionado. Ela é o infalível manual de Deus ao homem. Nenhum escritor até hoje foi capaz de produzir uma obra literária tão rica, tão bela e tão excelsa. É nas páginas da Bíblia Sagrada que estão os mais belos poemas, as histórias mais eletrizantes, os discursos mais eloquentes, os tratados mais investigativos e suas profecias e as suas dissertações acerca de Deus e as suas relações ao ser humano. Nenhum outro livro é mais completo e singular do que a Sagrada Escritura em toda a história. A Bíblia é o único livro que diz quem o homem é de fato, sua origem, para onde vai, bem como o destino de cada um. Portanto, este é o principal assunto que a Bíblia ocupa. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Vai comentando aí, na nossa aula, o que te chamou a atenção nas Sagradas Escrituras. Diz para nós o que te chamou a atenção. Mais de 3.500 vezes na Bíblia, expressões que falam da origem da palavra que procede da boca de Deus através dos profetas. A Bíblia revela os meios pelos quais Deus falou de várias maneiras e que se revelou em diversas formas. Ou seja, ela vai dizer que ela foi revelada aos pais, aos patriarcas, aos profetas, aos sacerdotes, aos juízes, aos reis e também aos apóstolos. Estes foram os modelos que Deus usou para falar. Antes de estudar a Bíblia, você precisa conhecer bem como Deus falava estes modelos. É por isso que eu falo da importância do estudo da matéria de bibliologia, para você poder entender essa dinâmica de como Deus falou, para quem Deus falou, em que época falou, qual era a cultura, qual era o país, qual era o profeta, qual era a dinâmica daquele tempo, o que estava acontecendo naquela situação. Eu quero ler algo aqui, que isso aqui é muito magnífico. Olha, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. A Bíblia, mais do que lida, ela precisa ser meditada. A Bíblia é tudo aquilo que você precisa. E eu quero aqui chamar a sua atenção. E se você puder tomar nota do que eu vou dizer aqui, tome nota. Isso aqui até para pregação, isso aqui é muito top, muito bom. Olha, a palavra de Deus é doce. Salmo 119, verso 103. A palavra de Deus é fogo. Jeremias 23, 29. A palavra de Deus é fiel. 2 Timóteo 2,11. A palavra de Deus é verdadeira. Salmo 33, verso 4. A palavra de Deus é pura. Provérbio 30, versículo 5. A palavra de Deus é alimento. Amós 8, versículo 11. A palavra de Deus é luz. Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus é leite. 1 Pedro 2,2. A palavra de Deus é mel. Salmo 19, 10. A palavra de Deus é ouro. Salmo 19, 10. A palavra de Deus é espelho. Tiago 1, 23. A palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, 29. A palavra de Deus é espada. Efésios 6, 17. A palavra de Deus é semente. 1 Pedro 1, 23. A palavra de Deus é completa. Apocalipse 22, 18. A palavra de Deus, ela é autoridade incontestável. Salmo 119, 89. A palavra de Deus é suficiente às nossas necessidades. 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus promete. Isaías 55, 11. A palavra de Deus é salvação. João 8, 47 e 20
versículo 31. A palavra de Deus é fonte de verdade, João 17:17. A palavra de Deus é bênção quando é obedecida, Lucas 11:28. A palavra de Deus é fonte da nossa vitória, Efésios 6:16. A palavra de Deus é fonte de conhecimento, 1 Pedro 2:2. A palavra de Deus é poder, Romanos 1:16. A palavra de Deus é direção, Salmo 119:105. Creia nela, João 6:68. Honre, Jó 23:12. Ame-a, Salmo 119:97. Obedeça-lhe, João 2:5. Guarde-a, 1 Timóteo 6:20. Lute por ela, Judas 3. Pregue, 2 Timóteo 4:2. Estude, Esdras 7:10. A Bíblia é um livro extremamente espetacular. Olha só, que tremendo é a palavra de Deus. Que gloriosa é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro extremamente fácil e ao mesmo tempo de suma complexidade, simples e ao mesmo tempo difícil. Não basta apenas lermos suas palavras e analisarmos detidamente suas declarações. Tudo isto é indispensável, mas não basta. Creio que a Bíblia é verdadeira, porque ela nos dá a experiência e vitória que promete nos dar. Todos os livros, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. A Bíblia transforma a vida. Alguém disse que uma Bíblia que esteja caindo aos pedaços, provavelmente pertence a uma vida que não está caindo aos pedaços. Uma Bíblia riscada e caindo aos pedaços pertence a uma vida que não está caindo aos pedaços. Que tremendo! A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é verdadeira. É a vida de Cristo, é a fonte da felicidade, é a fonte da vitória, é a fonte do poder. A Bíblia é a única, infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve a Bíblia e pratica a palavra é comparado a uma pessoa prudente que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Tudo que nós estudamos, tudo que nós aplicamos é para mostrar a importância da Bíblia e, sobretudo, o seu autor. E o principal autor, a principal temática da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Ele é o alfa. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ele é o ômega. O ômega é a última letra do alfabeto grego. A Grécia era o lugar dos estudos, o lugar erudito da sua época. Então Jesus é o início e o fim da sabedoria. Jesus é o início e o fim da humanidade. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os momentos. A Bíblia Sagrada faz jus dele no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3. Vai dizer logo no início ali, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Jesus está no haja, no verbo agir, porque Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus de interação. Então Deus, o próprio Jesus estará ali no verbo haja, trabalhando com o Pai, trabalhando com o Espírito Santo para a produção da terra, para a confecção, para a elaboração, para a criação da terra, do nosso universo. É tão poderoso o nosso universo que, se fosse possível chegar de uma extremidade a outra do universo, a segunda ciência vai dizer que gastaríamos 92 bilhões de anos-luz para chegar de uma extremidade a outra. Ou seja, isso é impossível para o homem, mas não para Deus. Essa é a Bíblia Sagrada. Ela tem esse poder de revelar-nos, de nos mostrar a sua veracidade, o seu tamanho, a sua infalibilidade. Para Alderi, os demais livros são lidos e venerados, mas a Bíblia Sagrada é um livro admirado e amado por bilhões de pessoas das mais diversas culturas no mundo e em toda a história da humanidade. Tem transformado vidas, cidades, reis, pessoas comuns, crianças, adultos, nações, reinos e famílias. Reis como Davi,
amaram a Bíblia Sagrada. Meu Deus, o Davi amou tanto a palavra de Deus que ele falou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se foi Davi que escreveu esse salmo, ninguém o sabe, de fato. Mas que Davi amava, era apaixonado pelo Criador, isso sim é um fato. Ele falou: Senhor, tu pode tirar tudo de mim, mas não tira de mim a tua presença não. Davi amava tanto Deus, tanto a sua palavra, que ele mesmo disse, né? Tu pode tirar tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Reis como Josias o acharam, profetas como Samuel a escreveram, poetas como Salomão o pintaram, doutores como Lucas o organizaram, amigos como Teófilo a encomendaram e apóstolos como Paulo viajaram com longos pergaminhos debaixo do braço ali, de tão apaixonado que ele era. Paulo era tão apaixonado e falou assim, falou pro Timóteo: Timóteo, traz uma capa para mim que tá frio aqui no presídio, mas sobretudo não esquece de trazer os pergaminhos, Timóteo. Devemos amar a Bíblia porque ela é a bússola do náufrago. Devemos amar a Bíblia porque ela foi a proposta de salvação, ela é a proposta de paz, ela é a proposta de amor. A Bíblia dá um novo sentido para a vida do homem. A Bíblia dá um novo sentido ao rumo do homem. Ele liberta o homem das drogas, liberta o oprimido, dá sentido para o desesperançoso. E você deve amar a Bíblia com toda a sua alma, com todo o seu coração, porque amando a Bíblia se ama seu autor. Devemos amar a Bíblia porque ele é a bigorna de onde o ferreiro molda a sua arte. Devemos amar a Bíblia porque ele é o bálsamo que cura as feridas do homem, a míngua e a morte. Devemos amar a Bíblia porque ela indica o Criador e inspira o culto ao seu nome. Devemos amar a Bíblia porque ela é a fonte onde a sede da nossa eterna alma é saciada pela água viva saída do trono de Deus. Devemos amar a Bíblia porque ela é o alimento que é doce no paladar e amargo no ventre, porque deve ser compartido e não guardado egoisticamente. Devemos amar a Bíblia porque ela é o manual da construção e edificação da humanidade. Devemos amar a Bíblia porque ela é a chave que abre as portas das revelações celestes. Devemos amar a Bíblia porque ela é o transporte que nos conduz rumo à Nova Jerusalém, a cidade de ouro. Devemos amar a Bíblia porque ela é nossa ferramenta no nosso púlpito. Devemos amar a Bíblia porque ela escolhe como livro, texto, pode amar sua tenda em qualquer lugar. Devemos amar a Bíblia porque ela é o farol que alumia os nautas perdidos nos mares da vida. Devemos amar a Bíblia porque ela é luz para nossos pés e luz para os nossos caminhos. É luz para os pés, porque sua mensagem é pessoal e individual. E luz para os nossos caminhos, porque todos os que caminham conosco também são beneficiados com a sua iluminação. Devemos amar a Bíblia porque ela tem resposta para as perguntas mais difíceis da vida, da história e do coração do homem. E essa resposta é Cristo. Devemos amar a Bíblia porque ela tem um tempo de ação, a graça de Jesus Cristo. Por dias virão que os homens hão de procurar os quatro cantos da terra, mas não o encontrarão. A Bíblia possui o mais vasto acúmulo de conhecimento físico, astronômico, científico de todas as espécies, morais, espirituais, cronológico, matemático, físico, biológico, equilibrado e verdadeiro. A Bíblia é o livro mais honesto, porque não esconde nenhum só pecado do homem, foi o que nós estudamos em aulas anteriores. Antes, os usa para ensinar como podemos viver livre deles. Os pecados do pai, da fé são revelados. Do grande rei de Israel são revelados. Olha só, os pecados do pai são revelados, do grande rei de Israel são revelados, do discípulo mais amado é revelado, com o objetivo de ensinar aos próprios homens que Deus não faz acepção de pessoas
a fim de revelar a redenção do homem. Portanto, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. Leia a Bíblia para ser salvo. Creia na Bíblia para ser salvo. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. Te aguardo na próxima aula, né? E até lá!